No capítulo 25 de 1 Samuel, vai nos contar a história de um casal. Um homem chamado Nabal, muito riquíssimo, poderoso. Porém, a Bíblia nos fala que ele tinha um coração mau, perverso, que suas obras eram más. Tudo que ele fazia era ruim. Mas, por outro lado, ele era casado com Abigail, que era uma mulher sábia, uma mulher bondosa, uma mulher de bom entendimento. Quando a Bíblia nos fala de bom entendimento, a Bíblia quer nos falar que essa mulher, ela conseguia entender aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ela tinha uma visão daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Certa vez, rei Davi, sabendo que Nabal tosquiava ovelhas, mandou seus homens, seus moços conversarem com Nabal, pedindo que ele desse uma oferta, qualquer coisa que ele quisesse. Porém, Nabal era muito perverso e ele decidiu que não daria nada. E ele ainda até esnobou e falou: quem é rei Davi? Ele falou isso. Quando os moços de Davi voltaram e testificaram tudo o que havia acontecido, Davi ficou muito bravo e enfurecido, porque Davi só tinha sido bom com Nabal, porém Nabal estava devolvendo com algo ruim. Então Davi não achou justo. Ele decidiu então naquele dia que ele acabaria com a casa de Nabal, que ele acabaria com tudo que Nabal tinha. Abigail, quando ficou sabendo, logo tomou uma atitude. Como uma mulher sábia, ela logo tomou uma atitude. Ela pegou todas as ofertas que ela poderia e foi ao encontro do rei Davi. Enquanto o rei Davi vinha para acabar com a sua casa e com tudo que ela tinha, porque rei Davi só via então Nabal, ele não sabia de sua esposa, ele não sabia do coração da esposa de Nabal, mas ele estava decidido. Quando os dois se encontraram, quando Abigail encontrou Davi no caminho, então ela se prostrou nos pés de Davi e glorificou a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida de Davi. Ela pediu perdão pelos erros do esposo dela, falando que ele não era um homem sábio, mas que toda a culpa caísse sobre ela. Ela usou palavras certas e profetizou sobre a casa. Nesse dia, nessa hora, Davi viu então que era algo de Deus que estava vindo, porque ele estava decidido na mente dele a ir destruir a casa de Nabal. Porém, ele viu que Deus estava dando a resposta que não era para destruir a casa de Nabal, porque havia uma mulher ali que valia a pena. Havia alguém que era abençoada pelo Senhor e que o Senhor estava com as suas mãos estendidas. Então, Abigail volta para casa e vê que seu esposo está bêbado, embriagado, está com festas. Nesse dia, ela não conseguiu nem conversar com seu esposo, ela teve que esperar no outro dia de manhã. Assim, ela fala com o esposo no outro dia de manhã tudo o que havia acontecido. E passado 10 dias, o peso da mão do Senhor veio sobre Nabal e Nabal veio a falecer. Então, o que nós podemos aprender com Abigail, com essa mulher que foi tão inteligente, tão esperta, tão sábia, foi uma verdadeira serva do Senhor. Que mesmo o seu marido sendo um homem corrompido, com o coração corrompido, ela estava com o coração sincero. Ela estava com o coração fiel ao Senhor. Foi isso que ajudou ela a ter sabedoria. Porque quando uma pessoa está com o coração corrompido, ela não consegue nem ver. Ela não consegue nem enxergar aquilo que está por vir. Ela não consegue temer a Deus. Então, ela naquele dia salvou a sua vida, salvou sua casa, seus pertences. E naquele dia, ela ainda levou uma resposta para o rei Davi, que talvez ele tomaria uma atitude que não glorificaria o nome do Senhor. Ele tomaria uma atitude que envergonharia ele, ou que traria grande consequência para a vida do rei Davi. Assim, rei Davi esperou, e aquilo que era para ser feito foi feito pelas mãos de Deus e não pela mão do homem. Nesse dia, Abigail ensinou muito para o rei Davi com a sua sabedoria. E assim ele pediu ela ainda em casamento para que ela não fosse uma viúva. E assim foi o final
de Abigail, abençoada por Deus. Que nós venhamos ser mulheres abençoadas por Deus, mulheres prudentes, mulheres que pensam para fazer e que o coração esteja voltado aos céus. Você não deve olhar para o seu lado e ficar percebendo o que está de errado nos outros, mas você deve, com o seu coração, adorar o Deus poderoso. Fique com essa palavra, amém?